Fala, galera coral, é tempo de Santa Cruz na área. Santa Cruz pode ter desfalques de reforço contratado para a fase do mata-mata. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes, se o vídeo chegou até você, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o teu joinha, o teu like, comenta. Os comentários são extremamente importantes, desde que sejam respeitosos. Compartilha com tricolores nos grupos de WhatsApp a qual você faz parte, família, escola, trabalho, faculdade, igreja, enfim, qualquer segmento. Se você quiser nos apoiar no nosso projeto, está passando o nosso Pix aqui, colabore conosco. O Pix aqui é o número do celular. Ou, se você achar melhor, ao lado do botãozinho inscreva-se no canal, tem Seja Membro. Existem duas modalidades de membro e você escolhe a modalidade a qual for melhor para você. Isso nos ajuda. Estamos criando uma estrutura dentro do nosso canal É Tempo de Santa Cruz para levar para você não só notícias, mas análises para além da notícia e, em breve, um quadro falando sobre a história do Santa Cruz, né? Feitos históricos do Santa Cruz. O nosso programa tem oferecimento da Realiza Reformas e Construções. Quebrou chuveiro, problema na fiação, problema na pia, quer fazer uma reforma, infiltração, realiza reformas e construções, atende em toda a região metropolitana do Recife. O nosso telefone é o 81 999770818, o nosso arroba no Instagram, arroba realiza com 2 L's e 2 E's, construções. Fala com o Inic ou com o Felipe, o melhor preço num trabalho padrão top da Realiza. Bom, gente, ontem saiu a notícia de que durante os treinamentos do Santa Cruz, mais uma vez, o jogador Ariel, ele sentiu um desconforto na panturrilha. Vamos conferir aqui a notícia do GE. A notícia do GE. Cadê? Ariel sente nova contusão, tá aí. Deixa eu ver, deixa eu compartilhar aqui de novo, não foi agora, perdão, pessoal. Perdão. Ariel sente novo incômodo e pode desfalcar o Santa Cruz na partida de ida contra o Alto. O centroavante acusa dor na panturrilha e não participa do treino dessa quinta-feira. Departamento médico não veta a participação para o jogo de segunda, pondo como dúvida, mas as informações que chega é que dificilmente o Ariel reunirá condições de jogo e, se não tiver 100%, de fato, não é para ir para o jogo. A pergunta que se faz é a seguinte: houve algum critério na contratação de Ariel? Se houve esse critério, não seria esse critério extremamente com falta de determinadas minúcias, porque contratar um jogador que tinha feito o último jogo em maio, um jogador que aparentemente tem um porte físico, que é um jogador que, ao ter muita força para se deslocar, requer dele uma condição física boa, não teria sido esse critério negligenciado? Será que numa competição de tiro curto, você entra numa fase de mata-mata, aonde a sua participação não é uma certeza, você precisa passar pelo mata-mata para ir a outra fase? Será que é válido fazer contratações? Ou vou reformular, não é que não seja válido, mas será que você consegue fazer contratações tão qualificadoras nessa fase do campeonato, para esse estilo de campeonato, tendo no país funcionando a Série A, B
e C. Bom, torcedor, o problema é que o Santa Cruz, ele optou por esse homem de referência, e esse homem foi o Ariel, já teve passagem pelo Coritiba, já teve passagem pelo Internacional, já teve passagem por outros times na América do Sul, no México, mas é um jogador claramente que está sem ritmo de jogo, que as características poderia ser interessante para nós em um eventual jogo fora de casa, aonde a gente, principalmente no campo em que o alto joga, em que a bola alçada pode ser uma arma muito letal, e aí é um homem mais de referência, que prende os zagueiros, que faz a parede, que chama o meia para aproximação, para um possível arremate. Mas, ao que me parece, o jogador veio com problemas sérios, porque ele foi apresentado na semana que ele foi apresentado, que foi a semana anterior ao jogo do Sergipe, ele foi anunciado, na verdade, ele sente um desconforto na panturrilha, não viaja para Aracaju. Talvez um homem de referência no jogo de Aracaju pudesse mudar a forma do time desempenhar, performar dentro de campo, né? Isso é certeza que a gente iria obter alguma coisa de sucesso? Não, é relativo, mas poderia ser uma peça que nos condicionaria a uma forma de jogo diferente. E aí Ariel volta, é poupado, segundo a comissão, o departamento físico é poupado por esse desconforto, e aí treina a semana para o jogo de volta contra o Sergipe, entra aos 30 minutos do segundo tempo, bate um pênalti muito mal batido, e começa a semana de treino, tem 2 dias de folga, né? O domingo, a segunda, começa a semana de treino, sente novamente o desconforto na panturrilha. Ou não é um desconforto, é uma coisa mais séria, uma lesão mesmo, muscular, e aí vai precisar de um pouco mais de tempo para se recuperar, ou o jogador está numa condição física tão ruim que qualquer carga de exercício um pouco além surge desconfortos que retiram o atleta da partida. Aí a pergunta que fica é: até que ponto foi válido investir numa contratação dessas, em que você não pode contar com o jogador para a fase decisiva a qual ele foi contratado? O pior, como é que se contrata um jogador com essas características, com esse perfil, e dá a esse jogador, com a idade que tem, 2 anos de contrato? Então, são critérios que, analisados friamente, põem em xeque a capacidade de percepção da direção do mercado. E aí a resposta pode ser a seguinte: mas o mercado não nos estava oferecendo grandes coisas. Então não contrata. Contratar um jogador numa condição física ruim, com a idade avançada, para uma fase imediatista, onde ele precisa de tempo para recuperar e não pode ser utilizado nessa fase imediatista, e ainda dá a esse jogador um contrato de 2 anos, é inconcebível. É inconcebível. O torcedor tricolor, evidente, na hora que a bola rolar, vai esquecer isso tudo, vai apoiar incondicionalmente e vai torcer muito para que o jogador Ariel se recupere a ponto de poder ser uma opção na formação do time para o jogo da volta. Porque as características dele, repito, para o jogo da volta com altos, com o campo Lindolfo Monteiro, requer um jogador de área.
Então a torcida do Santa Cruz vai torcer muito para a recuperação do atleta. Mas me parece que é um problema crônico que precisa de tempo para ser tratado. Enquanto esse tempo não vem, o que é que vai acontecer? Ele vai repousar, vai ser poupado, joga 20, 30 minutos, no máximo um tempo aqui, depois é poupado de novo. E isso é, no mínimo, incoerente, porque a gente contratou um jogador para uma fase decisiva, e nessa fase decisiva a gente está impossibilitado de utilizar o jogador, justamente porque ele está apresentando condições físicas incapazes para a fase a qual ele foi contratado. O pior de tudo, eu repito, é dar a esse jogador 2 anos de contrato. É algo que a gente tenta imaginar ou buscar uma explicação plausível e a gente não consegue. De qualquer forma, vamos torcer para os jogadores que estão aptos, joguem bem, para que o treinador encontre a melhor forma de jogar. E eu repito, por favor, treinador, povoe o seu meio-campo, compactue sua equipe. O Santa trilhou um caminho no primeiro mata-mata que não difere em nada do segundo turno paupérrimo que o Santa Cruz jogou. Para que a torcida do Santa Cruz tenha uma certeza de acesso, se é que a gente pode ter essa certeza num campeonato tão imprevisível, é preciso que o Santa Cruz faça uma rota diferente do que fez até agora. É preciso que o Santa Cruz volte ao futebol do primeiro turno. Um futebol de imposição, um futebol de agrupamento, um futebol de velocidade nos toques e de envolvimento do adversário. Plateia, vamos ter. Atmosfera favorável, teremos. Apoio, não tenha dúvida. Resta saber se tudo isso será unificado a uma forma de jogo que o treinador vai impor ao time, interessante, para que o time faça valer o mando de campo e abra a série de mata-mata de terceira fase com uma vitória, encaminhando a sua classificação. É tempo de Santa Cruz.